Olá, mulheres, olá, buscadoras. Por que ter um parto normal em um país com altos índices de cesárea? Vem comigo que eu vou te dar alguns ótimos motivos para isso. Hoje eu tô aqui, acabei de chegar da rua e vim gravar para vocês, para não deixar o compromisso de todas as terças-feiras nesse canal, a gente falar alguma coisa relacionada à saúde, né, gestacional, dentro da minha área de obstetrícia. Eu sou obstetra há 10 anos, atendi centenas de partos, vi muita história linda acontecer e dentro dos hospitais também me deparei, óbvio, com algumas coisas não tão boas assim, né, do nosso sistema obstétrico, que aqui no Brasil, mas que tem uma tendência mundial de altas intervenções, incluindo o alto índice de cesarianas. Para relembrar um pouquinho, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza entre 15 e 20%, né, de um número ali, uma incidência relevante e aceitável de cesarianas, tá? Quando esse número é ultrapassado, eu ando estudando bastante Brasil e Portugal. Brasil, já estamos aí em primeiro e segundo lugar, sempre nessa posição, infelizmente, no ranking mundial. E Portugal, um dos países que também tem maior índice de cesáreas da União Europeia, o que me deixa até mais preocupada, porque vindo de países subdesenvolvidos, eu tenho algumas reflexões, mas quando isso vem de países desenvolvidos, eu tenho outras reflexões e outras preocupações. Então o olhar também é um pouco diferenciado. Mas vamos lembrar aqui que a fisiologia feminina, a fisiologia dos partos, ela é universal. Então essa recomendação da Organização Mundial de Saúde, ela é para todas, né, as gestantes de todos os lugares do mundo, tá? E as mulheres acabam tendo que escolher entre um parto violento, de abandono, de má assistência, ou uma cesárea salvadora. E aí, isso não é uma escolha consciente de fato, né? Então, pra gente ter escolha e falar, meu corpo, minhas regras, eu escolho, a gente tem que ter informação, senão a gente não tá escolhendo nada, tá? Se você tá baseando a sua escolha de uma cesárea em mitos, ou porque estão te aconselhando assim, porque sua mãe teve uma experiência ruim, porque seu médico quer assim, porque seu marido tem medo, estude com essas pessoas, estude junto, troque de equipe, troque de médico, faça o pré-natal em outro lugar, mas não abra mão da oportunidade, quer entrar em trabalho de parto. O parir é uma consequência que não dá para garantir, tá? Agora, entrar em trabalho de parto é fundamental e é aí que começa a sua segurança. Quando a mulher entra em trabalho de parto, tá? Uma das coisas que a gente vai pensar aqui, eu vou deixar uma imagem, eu vou procurar essa imagem aqui, tá? De uma, tem uma lagarta ali sendo feita, vai virar borboleta, né? E se você tirar antes, ou tem um fruto também, quando você tira o fruto verde, umas analogias assim, eu vou trazer alguma imagem, que elas são bem tocantes. Mas a questão é, quando a gente combina com o médico, com a família, uma cesárea eletiva, agendada, a gente combina com todo mundo, menos com o bebê, né? O que faz a gente saber que aquele bebê tá pronto para nascer e uma ótima forma de demonstrar amor é respeitar esse tempo, tá? A maioria das gestações isso é possível. É você esperar entrar em trabalho de parto. Mesmo que você tenha decidido até ir para uma cesárea, mas entre em trabalho de parto, oportunize, tá? Essa experiência. Ela vai te enriquecer e engrandecer muito. Mas eu ainda nem comecei a falar dos motivos não, tá? Mas vamos falar então desse primeiro motivo. A maturidade do bebê. Esse tempo adequado para ele nascer. Tem uma substância no pulmão chamada surfactante, tá? Entre outras, né, proteínas, entre outras substâncias ali. E quando os níveis dessa substância aumentam no organismo do bebê, né, como ele tá sempre em troca ali com aquele líquido amniótico, né, o líquido amniótico é o líquido que o bebê engole, deglute e faz o xixi. Então vai produzindo também junto com líquidos da mãe e tudo. Então ali, né, realmente são um. Quando esse surfactante aumenta ali no pulmãozinho, então os índices, né, sobem e aí o trabalho de parto começa. Não se sabia isso até alguns anos atrás, mas esse já é um forte indicador, né, dos benefícios de se entrar em trabalho de parto. É porque está associado com a maturidade pulmonar. É por isso que muitos bebês que vão para cesárea agendada principalmente, mas todos os bebês que passam por cesárea têm esse risco, só que quando a mãe não passou pelo trabalho de parto, ela não teve avisos hormonais, nem o bebê, fisiológicos, esperados,
que é para o seu sistema ser avisado, né? E do bebê também, mais ainda. Então, tem que ter essa combinação aí com o bebê também, tá? Quando você pensar ali em agendar uma data, pensa nisso. Como que eu vou avisar meu bebê? Não tem como. Então, por não ter como ele ser um agente principal ali, ele e a mãe, né? Então, por aí a gente já começa, tá? Lembrando que eu tenho um curso de gestação sem enganação. Vou deixar meu Instagram aqui. E aí vocês me busquem lá, me sigam. Se você clicar no link da bio, tem um documento onde as referências para esse vídeo de hoje tá lá. É um material chamado Policy Brief. Eu fiz no mestrado, eu faço mestrado em promoção da saúde também, em Portugal. E deixei lá esse trabalho com as evidências ali, com os estudos científicos, para aquelas mães que quiserem buscar um pouquinho mais, ou aquelas profissionais também que querem a referência, tá bom? Então lá no Instagram você encontra. Outro motivo são as complicações para a mãe também, né? Então a gente falou ali do bebê. Se esse tempo de maturidade do bebê não for respeitado, maturidade pulmonar, a chance dele precisar de oxigenoterapia quando nascer é muito maior, tá? Ter uma maior dificuldade nessa adaptação extra-uterina, né? Não é uma coisa simples, um bebê nascer, o bebê que estava recebendo tudo, respirando, recebendo oxigênio, na verdade, através da mãe, de repente, do nada, sem aviso, você vai lá, tira, corta um cordão, é com você, se vira. Então, o impacto disso é uma maior dificuldade na vida extra-uterina ali nas primeiras horas, né? Aumentar o índice de internações em UTI, por exemplo, UTI neonatal. E aí a gente pensa assim, nossa, isso é porque foi para cesárea. Imagina se eu não tivesse feito. Não, às vezes é o contrário. Às vezes o seu bebê precisou de intervenção, de UTI, de internação, justamente porque foi para uma cesárea antes do momento dele estar preparado. Então, falando das complicações maternas, né, também lá nesse documento que eu falei para vocês, está no meu Instagram, tem ali as referências bibliográficas, científicas para vocês, algumas, porque existem diversas, isso já são conteúdo sabido e divulgado pela Organização Mundial de Saúde mundialmente há muitas décadas. Então, até hoje ainda parece novidade quando a gente fala que a cesárea é mais arriscada para a mãe, né? Não foi uma coisa que descobriram ontem, tá? E os índices preocupam mundialmente porque estão crescendo muito, né, de cesáreas. E isso não tem baixado. Ao contrário, a mortalidade e a morbidade, que são as sequelas para as mães, tá? Então, aí já entra o nosso outro ponto, que é a mortalidade materna. O risco, né, de mortalidade materna na cesárea é 3,6 vezes maior, tá? E aí, quando a gente fala de parto normal, que também tem seu risco, mas é risco habitual, baixo risco. Uma coisa é você, né, ter Claro que também pode ser alto risco, se a mãe tem alguma patologia, enfim. Só que a cesárea é sempre um alto risco, né? Porque é um risco cirúrgico, tá? Então a mãe tem mais chance de infecções, obviamente, é uma cirurgia, né, que corta diversas camadas do corpo da mãe, e ela precisa de uma recuperação. Maior risco de hemorragia, porque ela não teve a liberação de ocitocina durante o trabalho de parto, né? Maior risco de alterações de humor no pós-parto, como a depressão pós-parto, por exemplo, principalmente se ela também não passou pelo trabalho de parto. O trabalho de parto, apesar de sim doer, ele vai te trazendo ferramentas de superação a cada contração, né? E entendam que não é um compromisso, eu tenho que parir porque eu escolhi isso. Vai indo, vai vendo. Se você tem a opção de escolher uma cesárea, no privado isso acontece de forma muito mais fácil, né? E não que isso seja benéfico, porque é óbvio que no primeiro desafio, se eu quero uma cesárea, eu quero alguma coisa, e aparecer, a gente não vai ter aquela oportunidade do enfrentamento da situação, né? Mas se você tem essa oportunidade, vai se testando, vai vendo até quando você consegue. Com informação, equipe multiprofissional, né? Doula, enfermeira obstetra com você. No Brasil isso já está bem difundido. Cursos, como o curso que eu ofereço, que vai te trazer ali mais empoderamento, preparação, tá? Passar por um evento desafiador como o trabalho de parto, sem nenhuma preparação, sem formação, é realmente muito mais difícil. E o que dá medo é a falta de informação. Então se informem, seja onde vocês escolherem, mas se preparem, vocês têm 9 meses para isso.
Esses então foram alguns dos motivos, tá, para vocês. São motivos extremamente importantes porque estão diretamente relacionados com a sua saúde, com a segurança do seu trabalho de parto, do nascimento do seu filho, tá? A gente vai falar mais disso, espero inspirar vocês. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, porque o compartilhamento dele para que chegue a mais pessoas, né, é fundamental pra gente mudar essa realidade. Beijo de luz da lua e até o próximo vídeo.